Boa noite, povo de Deus. Mais uma vez nós estamos aqui nessa noite, 1º de agosto de 2024. Está apenas começando o mês de agosto. E sabemos que o mês de agosto é um mês longo, mas nós estamos aqui para levar até você a oração da meia-noite. Você vai parar por algum minuto tudo aquilo que você estiver fazendo, porque chegou a hora da oração da meia-noite. Soberano Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, nesta noite fria, para falar com o Senhor. E eu venho em nome do Senhor Jesus Cristo pedir que o Senhor venha me conceder palavras para ir até o fim desta oração, Pai. Porque como diz a Tua palavra, é o Senhor que põe a palavra em nossa boca, Pai. Que o Senhor visite agora aquele que se encontra aflito, aquele que está angustiado, preocupado, porque mais um mês terminou e ele não conseguiu alcançar os seus objetivos, Pai. Muitas são as pessoas que estão indo de um lado para o outro em busca da melhora, mas não existe melhora longe do Senhor, Pai. Por isso eu venho em nome de Jesus Cristo pedir que o Senhor visite cada lar, cada família nessa noite e que o Senhor leve paz aonde há guerra, alegria onde há tristeza. Que o Senhor venha providenciar para o dia de amanhã, meu Pai, tudo aquilo que essa família está precisando, Pai. Visita agora os hospitais, aquele que se encontra aflito, doente, enfermo, desenganado pelos homens, mas não pelo Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha dar mais uma oportunidade para eles, Pai. Abre a porta, Senhor, para aqueles, Senhor, que todo dia saem em busca de alguma coisa para fazer, mas não consegue. Porque a porta que o Senhor abre, o homem não pode fechar. E a porta que o Senhor fecha, Pai, o homem não pode abrir, Senhor. Entra nesta casa, nesta família, muda o estado, Senhor, deste relacionamento, deste casamento que está prestes a chegar ao fim. Porque o inimigo tem semeado a contenda, a confusão, Pai, e ninguém mais respeita ninguém, mas o Senhor é um Deus que quando o Senhor opera, ninguém consegue impedir o teu agir, porque agindo o Senhor, quem impedirá, Pai? Liberta o drogado, liberta a prostituta, liberta aquele que é viciado no jogo de azar, Pai, e faz o impossível acontecer nessa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus que nós mais uma vez conseguimos fazer o clamor da meia-noite. E nesse exato momento, se você estiver com a sua Bíblia aberta, Deus ele tem uma palavra vindo do seu coração para o nosso coração, que está escrito no livro de Samuel, Samuel, capítulo 3, e o título da mensagem é Deus fala com Samuel. Só que não é para Samuel a palavra. O tempo de Samuel já passou. Agora é o meu tempo e o seu tempo. E Deus quer falar com você nessa noite. Talvez você já falou com tantas pessoas hoje, desde que você se levantou, e não percebeu quantas vezes no decorrer desse dia Deus se aproximou de você para conversar com você, mas você não deu ouvido. Talvez agora você que está aí, pensando, sem saída, sem sono, você dê ouvido à voz do Senhor. Então Deus, naquele tempo, a Bíblia vai dizer que era muito difícil Deus falar como Ele fala hoje em dia, né? Era raro, a própria palavra vai dizer. E Ele
achou melhor falar com uma criança, com Samuel, um dos maiores profetas que a terra já viu. Então preste atenção na palavra. O título é Deus fala com Samuel em sonhos. Deus, ele fala com a gente através de sonhos. Você que não entendia, então quando você sonhar, dependendo do sonho, é Deus falando com você. Então preste atenção. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, o sacerdote, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ali deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei. Torna a deitar-te. E foi-se e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei. Filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli, o sacerdote, que o Senhor chamava o jovem, ou seja, Samuel, pelo que lhe disse a Samuel: Vai-te e deita-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes Samuel, e Samuel lhe disse: Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Amém? Então você vê aí um jovem, praticamente uma criança ainda, não conhecendo a manifestação de Deus, como muitos não conhecem. Deus falava com ele e ele ia até Eli, que era o sacerdote da igreja, achando que era Eli que estava falando com ele. Mas não era Eli, era Deus que chamava o garoto, o rapaz, ou seja, Samuel. E como Samuel não tinha entendimento, era apenas um jovem, uma criança, ele achava que quem estava chamando ele era o sacerdote, era Eli. Eli já estava no final da carreira dele como sacerdote e no final da vida dele. A própria palavra diz que a lâmpada de Deus já estava se apagando, ou seja, ele já estava enxergando pouco, como muitos por aí que um dia já tiveram uma boa visão e hoje estão enxergando pouco, porque a lâmpada de Deus, a presença de Deus na vida dessa pessoa está aos poucos se apagando.
Então, quando o profeta Eli viu que era Deus falando com Samuel, ou seja, com a criança, ele que já tinha um conhecimento, apesar da idade dele, ele disse: quando você tornar a ouvir a voz, você diz: fala, que o teu servo ouve. Então, aquele que é servo de Deus, quando Deus fala, os ouvidos dele têm que estar atentos, porque a qualquer momento Deus vai falar com você, que é para você falar com outra pessoa. Porque Deus, Ele é um Deus que Ele revela para os seus aquilo que está oculto, aquilo que ainda vai acontecer. E era isso que Deus queria revelar para essa criança, para Samuel, o que ia acontecer com o povo dele e com esse profeta Eli. Mas aí ele não tinha conhecimento. E não é diferente hoje em dia. Talvez hoje Deus já falou com você de alguma maneira e você não deu atenção, você não entendeu que era Deus falando com você. A minha Bíblia diz que Deus fala com a gente de várias maneiras, através de visão, sonhos e pela palavra dele. E também Deus usa pessoas para falar com a gente. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como foi o final do mês para você. Talvez você está frustrado, talvez você se encontra preocupado, angustiado, porque já faz muito tempo que você anda buscando melhora para você e para sua casa. Mas como diz a palavra, eu esperava o bem, só me vem o mal. Talvez é isso, Deus quer falar com você, quer dizer para você aonde você precisa melhorar, aonde você está falhando. E às vezes a gente acha que aquilo que a gente está fazendo está certo. Aqui o profeta Eli não sabia que aquilo que Deus estava falando com Samuel, ou seja, com o jovem, com a criança, era sobre ele, sobre os filhos dele, que iam morrer os 3 só num dia. Ou seja, morreu o pai e os 2 filhos só num dia, porque os filhos viviam fazendo coisas erradas, e o profeta Eli, conhecendo a palavra, em vez de repreender os filhos, não, passava a mão na cabeça dos filhos. E isso custou caro, porque Deus matou os 2 filhos dele e ele no mesmo dia. Então Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o momento certo de te dar. Às vezes a gente não está preparado para receber as bênçãos de Deus em nossa vida, porque Deus, ele conhece todas as coisas. E ele me trouxe nessa noite aqui para trazer essa palavra para o teu coração. Talvez você está aflito, angustiado, preocupado, porque foi mais um mês que foi frustrado o seu. Mas começa esse mês de agosto diferente. Começa esse mês de agosto que está só começando, hoje é 1º ainda, daqui a pouco será dia 2. Começa diferente. Começa a dar ouvido para as coisas de Deus. Começa a valorizar mais as coisas de Deus, que quando você valoriza Deus, Deus te valoriza. Pode ter certeza que você hoje pode até não ter conseguido aquilo que você queria, mas Deus já está trabalhando no coração de alguém para te abençoar amanhã, porque a minha Bíblia diz que Deus trabalha para aquele que nele confia, e para os seus amados ele dá enquanto dorme.
você vai estar dormindo e Deus vai estar providenciando tudo aquilo que você precisa. Que você possa ficar com essa palavra. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante para o canal da igreja. Deixe o seu like lá, os seus comentários lá. E que você venha ter uma noite abençoada, um sono reparador. E que a santa paz do Senhor Jesus venha estar com você. Eu sou o pastor Vicente e estou aqui como dispenseiro de Deus para falar desse Deus maravilhoso para você. Amém? Boa noite.